Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 15 de maio. Veja agora os destaques de hoje. Exclusivo. Flagrante de arrombamento na capital. Uma lotérica foi atacada na manhã de hoje. Os criminosos levaram um cofre inteiro. Polícia ameaçada. Em vídeo, uma delegada e um inspetor de polícia são alvo de uma promessa. Edina, nós vamos te matar. Cipriano, tua cabeça vai rolar, vamos explodir. Agressão covarde. Jovem é espancado por 3 homens e fica desacordado. Já já você vai saber onde isto aconteceu. Mistério em Araricá. Uma estudante de 23 anos desaparece e a família, desesperada, pede ajuda. E em meio à pandemia do novo coronavírus, um bailão. Foi no litoral gaúcho. Em seguida, você vai saber o que aconteceu com os festeiros. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço, que vai até a 1 da tarde. Já está no ar. Que frio! Amanhecer gelado em todo o Rio Grande do Sul. A temperatura mínima hoje foi de 4,5 graus, abaixo de zero em São José dos Ausentes. Muito frio em todo o Rio Grande do Sul. Olha só, em Caxias do Sul não teve temperatura abaixo de zero, mas quase 2,4 graus positivo. Olha só, em Urupema, que é a Serra Catarinense, a gente tem imagens aí. Vejam como amanheceu gelado. Aquela região de Urupema é muito pertinho dos campos de cima da serra, né? Na região nordeste aqui do Rio Grande do Sul. Só que lá em Santa Catarina a altitude é maior, então toda aquela região ali, Urupema, próximo aos cânions, ela é muito gelada. Então a gente vê as imagens de agora desse amanhecer muito frio com geada em Santa Catarina. Teve geada muito na região norte do estado, os campos aí ficaram branquinhos. Olha que bonita essa imagem, gente. O campo congelado, né? O campo congelado. Então essas imagens que a gente tem aí em Urupema, né? Na Serra Catarinense, 4,6 graus abaixo de zero. E ali pertinho, em São José dos Ausentes, né, que também fica na região dos campos de cima da serra, a temperatura foi, né, de 4,5 graus abaixo de zero. Bom, vamos abrir a janela então agora e ver como é que está o tempo aqui na capital? Dá uma olhadinha agora. Imagens ao vivo de Porto Alegre. A gente tem sol, mas há muita neblina nesse momento aqui na capital dos gaúchos. Muita neblina mesmo, principalmente ali na região do Guaíba. A gente tem essa imagem do centro de Porto Alegre, ainda a neblina levantando. A temperatura nesse momento é de 16 graus. A gente vai ter um final de semana com sol e bastante gelado em todo o Rio Grande do Sul. E na semana que vem tem previsão de chuva no final da semana e parece que vem bastante chuva de novo. 11 horas e 38 minutos agora. Fique com este recado que eu tenho para vocês. Diante do momento atual, é necessário que todos façam a sua parte para manter-se protegidos e seguros. Segundo especialistas, os vírus se alojam primeiro na garganta. Por isso é importante ter um cuidado especial com a garganta e procurar mantê-la sempre saudável. Para isso, você pode contar com as pastilhas Valda. Pastilhas Valda possui ações antisséptica e bactericida que ajudam a proteger a sua garganta. Vejam só esse recado. Diante do momento atual, é preciso estar protegido. Pastilhas Valda, há várias gerações, vem ajudando na saúde de toda a família. Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade e traz alívio imediato na dor de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Viu só? Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade, evitando o contágio de alguns tipos de viroses, gripes e resfriados. Você encontra Pastilhas Valda à base de própolis, gengibre, vitamina C, timol e eucaliptol, que trazem alívio imediato na dor, irritação de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Você encontra a linha completa de Pastilhas Valda em todo o Brasil. Muito bem, você vai ver ainda hoje o flagrante de arrombamento de uma lotérica. Imagem exclusiva foi hoje de manhã, de madrugada, aqui na capital. Os criminosos levaram um cofre inteiro. Olha ali.
eles arrastando o cofre. Atenção para esta imagem que é exclusiva. O momento que eles entram, conseguem pegar o cofre e com 3, pesado o cofre, colocam no porta-malas. Eles foram a primeira vez na lotérica por volta de 2 da manhã, deram uma volta, baixaram todo, não conseguiram nada, foram embora. Aí vieram na segunda vez, também não conseguiram. Na terceira entraram e levaram o cofre. Daqui a pouco outros detalhes. E olhem só essa história, polícia ameaçada. Num vídeo, uma delegada e um inspetor de polícia são alvo de uma promessa. Escutem. Se olhar e Ibirubá, o bagulho é louca que não vai chegar. O papo é reto, tá bolado que nós tá na cena. O bonde é forte pra costar, só pra costar os problemas. Criminosos fazendo ameaças à polícia em Ibirubá. Daqui a pouco a gente conta melhor essa história. E você vai ver também, tem mudanças aí no pagamento do auxílio emergencial. A gente vai, durante o SBT Rio Grande, que vai até 1 da tarde, a gente vai trazer outros detalhes e informações. É um rápido intervalo, eu vou ali e já volto. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora faltando 15 minutos para o meio-dia, vamos até 1 da tarde com muita informação e você vai ver ainda hoje, olha só o flagrante de um arrombamento em uma lotérica. Foi nesta madrugada na zona norte de Porto Alegre. Os criminosos foram a primeira vez, deram uma olhadinha, foram a segunda vez, aí já era por volta de 3 da manhã e perto então das 4 horas e 12 minutos, o momento em que eles pegam o cofre e colocam dentro do porta-malas. Repito para quem está chegando agora, é um assalto que aconteceu, um arrombamento a uma lotérica aqui em Porto Alegre, na Zona Norte. Foi nesta madrugada. Os criminosos levaram um cofre e tinha dinheiro dentro, tinha bastante dinheiro. Em seguida a gente te traz outros detalhes. Olha só, em plena pandemia, o que é que aconteceu em Tramandaí? Uma festa. E que festa? Tem áudio? Nesta madrugada, festinha em Tramandaí. Quantas pessoas aí dentro? Quantas pessoas sem máscara? Sem máscara. Em plena pandemia, uma festinha no litoral norte do Rio Grande do Sul. Você acredita numa coisa dessas? E olha, a gente fica sabendo de outras histórias também. Não é só no litoral norte que tem festinha acontecendo. Vamos escutar um pouquinho. Diversão, quinta-noite. Esse é o confinamento. Dentro de um salão de festas no litoral norte do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes. E atenção para essa história aí que a gente vai falar também. A polícia está investigando o sumiço de uma garota de 23 anos na cidade de Araricá, fica pertinho ali de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. O colega Lucas Abate está acompanhando este caso e ao vivo vai conversar com a gente, trazer outras informações direto de Sapiranga. Oi, Lucas, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. A gente fala aqui em frente à Delegacia de Polícia de Sapiranga, que está investigando esse caso, o desaparecimento da universitária Gabriele Wilbert, de 23 anos, que está desaparecida há uma semana. Um verdadeiro mistério, André, que a polícia está investigando. Ainda não dá muitos detalhes, mas considera a investigação bastante avançada para elucidar esse caso. A jovem foi vista pela última vez, André, em um posto de combustíveis que fica às margens da RS 239 na sexta-feira passada. Nesse dia, ela desce de um carro e foi a última vez que ela foi flagrada, vista em uma câmera de segurança, e desde então a família não sabe o paradeiro da jovem. Eu conversei um pouco mais cedo também com a mãe da Gabriele, que relatou que era uma moça que desde 18 anos morava sozinha, mas agora nos últimos dias, até por conta do coronavírus, estava com as aulas suspensas e também com turno reduzido no trabalho, estava frequentando bastante a casa da família, mas misteriosamente na sexta-feira foi para a casa dela, que fica bem próximo, ali mesmo em Araricá, e depois saiu para esse posto e nunca mais foi vista. Um verdadeiro mistério que está sendo investigado pela polícia. E a gente, no interior, assim, não tão interior, né, aqui na região metropolitana, mas fora de Porto Alegre é muito comum os jovens se encontrarem em postos de gasolina. Então eles vão para as lojas de conveniência e há uma movimentação muito grande de pessoas, talvez o que tenha até prejudicado a identificação, se é que aconteceu algo de errado, porque ela ficou nesse próximo da loja de conveniência, mais perto da estrada, e estava sentada ao telefone. Quando aí se aproxima um carro, ela entra e a partir daí desaparece, né, Lucas?
E ainda mais agora, André, que os bares, restaurantes estão todos fechados, e até uma informação que nos passaram, até mesmo o pessoal do posto, que se aglomerou, mais pessoas acabaram se aglomerando nos postos, porque todos os locais estão fechados. Eles até colocaram algumas grades para evitar aglomeração, mas mesmo assim o pessoal se reúne. E foi isso que aconteceu na sexta-feira. Não se sabe ao certo quanto tempo ela permaneceu lá, mas se sabe que por volta da meia-noite, pouco antes da meia-noite, ela chegou no posto de combustíveis e pela última vez que foi vista nas imagens, era por volta da 00:50, entrando em um carro. Agora, que carro era esse, quem estava no carro e se de fato foi esse o momento que ela desapareceu, a polícia ainda não está revelando esses detalhes. Para quem está chegando agora, faltando 10 minutos para o meio-dia, converso com Lucas Abate sobre o desaparecimento de uma garota de 23 anos do município de Araricá. Na verdade, Araricá é um município, uma pequena cidade que fica do lado de Sapiranga, e aí os jovens então saem das suas cidades e vão se divertir, e é muito comum se encontrarem em postos de combustíveis, né, nas lojas de conveniência, e ficarem conversando mais próximo da estrada, que é onde ela foi, né, Lucas? Ela não sei se ela chegou a entrar na loja de conveniência, não sei se tu tem essa informação, mas ela estava ali no posto, porque a área do posto é uma área grande, e ela estava mais próxima da RS 239, ali na beira da estrada, quando então ela desapareceu. Conta como é que foi esse momento dessa chegada, o que tem câmeras de segurança que mostram isso. Nos dá mais detalhes, Lucas. Isso, André. A polícia conseguiu imagens de câmera de segurança que mostram a chegada e também a suposta saída da jovem do posto de combustíveis, mas não está divulgando as imagens e nem muitos detalhes nesse momento para não atrapalhar a investigação. Mas o que a família da jovem acabou sabendo é que na sexta-feira ela pegou um aplicativo para ir até o posto de combustíveis e depois não saiu nesse mesmo veículo, saiu em um veículo desconhecido. Então é esse passo, esse veículo que a polícia busca identificar para tentar localizar o paradeiro da jovem. Na sexta-feira foi a última vez que ela conversou com a mãe e depois no sábado a mãe mandou uma mensagem pelo WhatsApp, mas a jovem nunca mais recebeu essa mensagem. Daqui a pouco os detalhes na reportagem, André. Em seguida a gente traz então mais detalhes. Essa garota desaparecida já hoje completando uma semana que está desaparecida. Obrigado, Lucas. Vamos até a redação agora. Teve um assalto nessa madrugada, um arrombamento na verdade, e são imagens exclusivas de uma quadrilha que arrombou uma casa lotérica. Isso foi na Zona Norte aqui de Porto Alegre e a Gabi Leirina nos traz detalhes, né, Gabi? Bom dia. Oi, André, bom dia para você, a todos que estão nos acompanhando. Pois é, nessa madrugada fria teve a atuação dessa quadrilha, né? Foram pelo menos 3 vezes, 2 vezes antes de cometer realmente o fato, que eles passaram na frente para poder dar uma observada, forçaram a porta de ferro para só depois, por volta das 4h10, 4h15 da manhã, cometerem este fato que nós estamos acompanhando. Eles conseguiram arrombar a porta e arrastar o cofre pesadíssimo de dentro da lotérica, que tinha R$5.000 dentro desse cofre, André. Vejam só, o cofre então é colocado dentro do veículo e os suspeitos, 3 saem caminhando a pé como se nada tivesse acontecido. Tudo isso foi nesta madrugada, lá na Zona Norte de Porto Alegre. A polícia está investigando porque ainda não conseguiu identificar, não sabe a identificação desses suspeitos, então começou agora, a partir de agora, essa investigação para poder saber quem cometeu este fato, este arrombamento. Eles usaram uma espécie de um grande alicate, uma espécie de pé de cabra, na verdade, para poder arrombar a porta de ferro da lotérica. A gente tem até imagens que a gente viu antes de um pedaço da fechadura atirada no chão. Tá aí agora as imagens que foram feitas logo após o fato, por volta ainda bem cedinho da manhã, mostrando como ficou a situação. Aí um prejuízo também para os proprietários, como se não bastasse levar os R$5.000 de dentro do cofre e também levar o cofre, deixar também a porta arrebentada desse jeito, né, André? E foram 3 vezes. A primeira vez eles foram e baixaram o toldo. Isso. E aí foram embora. Aí, 1h e pouco depois, voltaram. Aí viram que não iam conseguir, de certo, tinha alguma movimentação e foram embora. Na terceira vez, que foi às 4h da manhã, então eles conseguiram, né, de fato, executar e abrir a porta ali. Hoje a lotérica diz que vai funcionar normalmente, mas certamente um baita de um prejuízo, até porque vai ter que consertar, além de perder o cofre, o dinheiro, né? Que cofre também não é caro, não é barato, né? E pesado também, né, André? Vamos combinar, além de perder o cofre onde guardavam o dinheiro, perder o dinheiro, ainda tem esse conserto para fazer na porta aí, para dar um pouco mais de segurança. Agora, segurança, de fato, é difícil a gente ter, não há lugar que a gente consiga ter segurança, né, Gabi? Isso, os guris estão me corrigindo aqui, eles usaram um pé de cabra que depois ficou atirado no meio da rua para poder fazer esse arrombamento. 2 pés de cabra que usaram, rapidamente conseguiram abrir e levaram esse cofre. Que pesado, que com os 3 juntos ali,
quase que não conseguem carregar, hein? É verdade, né? Demoraram um pouquinho para poder fazer a ação, né? E aí, mesmo assim, foram rápidos, né? Demoraram, mas também foram rápidos na ação ali, já estavam meio que planejados, pelo que a gente consegue perceber, até porque eles fizeram essa ronda anterior, passaram outras 2 vezes na frente, tentaram, ficaram olhando, sabe-se lá por que não fizeram naquele momento e voltaram às 4 e pouco da manhã, 4h10 da manhã, e aí sim efetuaram o arrombamento. Olha só, o carro, esse aí que eles dão agora, dão a ré, abre o porta-mala e colocam um cofre dentro, certo? Certo. Ó. E aí depois o carro vai embora e eles vão a pé embora. Isso, mas a polícia está investigando que pelo menos outros 2 veículos teriam também sido utilizados nesta ação aí. Até porque cofre pesado, mais 3, 4 dentro, o carro não ia andar, ia ficar muito pesado, né? Ou ia chamar muita atenção. Então até isso eles pensaram, 2 carros, vejam só, eles colocam o cofre dentro do carro, o carro vai embora e os outros 3 saem correndo. Provavelmente ao encontro, né, do segundo carro que estava à espera deles. A gente vê a luz de farol ali se aproximando. E você percebeu que eles estão utilizando a máscara de proteção, André? Ah, estão usando máscara de proteção, né? Que talvez dificulte, mas quem puder ajudar, né? Diz que denuncia 181 e a polícia certamente já está atrás deles. Isso aí. Vamos a um outro flagrante de assalto violento que foi em Gravataí, na região metropolitana. Conta pra gente, Gata. Nossa, as imagens são bem ruins, bem complicadas, chega a dar uma agonia, vejam só. Aí começa então essa atuação que foi no dia 6 de maio, dentro de um depósito de bebidas na região metropolitana. A gente vê aí, a gente acelerou um pouquinho as imagens, André, mas olha, são pelo menos 10 minutos desse flagrante que esses bandidos chegam. Olha só, eles agridem, eles empurram, eles estão armados, eles São 2 ameaçam. São pelo menos 2 criminosos que aparecem nessas imagens, tá? Eles amarram as vítimas e daqui a pouco a gente vai ver, tem um deles que recebe até mesmo uma agressão no rosto. Então, foram momentos de pânico vividos pelas pessoas, por essas vítimas aí desse depósito de bebidas que fica em Gravataí, na região metropolitana aqui de Porto Alegre. Olha só a situação, né, André? Também de máscaras, né, Gabi? Também de máscaras, André. Eu achei até que no momento eles vão empurrando todo mundo, né? Na imagem inicial lá, eu achei que até era um grupo, era um arrastão, mas não, é que eles começaram a trazer os funcionários para dentro. Agora, esse senhor que aparece, esse senhor vai ser agredido. Olha só, olha lá. Meu Deus do céu. Sim. Horrível essa imagem. Não, e ele estava pegando, fazendo o que eles estavam ordenando, que era pegar o dinheiro, né? Ele não estava fazendo nenhuma ameaça, não, pelo menos a imagem não mostra isso. Não mostra, e foi agredido, né? Que bárbaro. De qualquer forma, e tem momentos também que eles ficam todos ajoelhados ali, né? Os homens. A mulher, eles não chegaram a amarrar, mas ela pede muito, ela conversa muito, ela gesticula bastante. Aí tá novamente o início das imagens. O início, o início. Olha o cachorrinho ali, desesperado. Sim, ele chega a morder a perna, né? Do bandido, que ela tenta impedir que eles entrassem, mas não teve jeito não. Eles acabaram entrando armados, ameaçando, gritando, né? Colocando terror nessas pessoas que estavam trabalhando aí. De acordo com as informações da polícia, R$3.000 foram levados lá de dentro do depósito. Essas imagens foram registradas, esse assalto aconteceu no dia 6 de maio e a polícia está investigando porque ainda não chegou a identificação desses suspeitos, André. Nossa, a gente fica impressionado de ver essas imagens. 11h57, faltando 3 para o meio-dia. Para quem está ligando agora, a gente está mostrando uma imagem de um assalto que aconteceu em Gravataí durante o dia, né? Foi 18 horas. 18 horas. Ali, bom, 18 já deu a impressão, talvez por causa da luz, que ainda era dia. Mas bem cedo, né? Final de tarde, início da noite. Aconteceu aqui em Gravataí, em uma revenda de bebidas. Isso. E vejam a violência, né, Gabi? A violência desses 2 homens que já entram violentos. Entram empurrando, batendo. É um desespero total. A gente vê que essa senhora está desesperada. E eles amarram, né, as pessoas, né? Vejam só, amarram os homens que estão do lado de lá, né, na altura mais à direita da imagem. Eles amarram as mãos, botam para trás as mãos e pegam uma estrutura assim de plástico, pelo que percebo na imagem, e amarram as mãos das vítimas, dos reféns. Olha só, imagina que não passa na cabeça dessas pessoas, né, André? Não, e assim, ó, eles apontam, eles gritam e ainda com a outra mão eles agridem. Né? São extremamente violentos. Olha Muito ali, violentos. tudo que eles fazem é com violência. E agora vai entrar aquele senhor de camisa azul, que a gente vai ver que eles pedem, eu acho que pedem dinheiro, ele começa a mexer numa carteira e ele simplesmente leva um soco, vai aparecer em seguida na imagem. Imagina o desespero dessas pessoas, porque com o revólver na mão eles ficam muito fortes, né? Eles ficam muito valentes, com muita autoridade. Um desrespeito total, gente, desrespeito total. A gente vai ver agora na sequência o momento... Não é ainda. Esse é o criminoso. Esse é o criminoso. Ficam revirando tudo, né? Procurando valores, enfim.
Aí agora em seguida agora mandando se abaixar, já amarrados, né? E eu não sei se eles foram lá pegar mais um, né? Ou se chegou essa pessoa, esse que estava de azul. Eu acho que foi o momento que aparece também, tem esse flagrante desse senhor chegando de azul. E aí ele já puxa ele pra dentro. Pois é, a gente não sabe se ele se é funcionário, se é proprietário agora, ou não. né? Ó, que ele chegou, aí pedem para ele pegar o dinheiro, ó. Ele começa a mexer e já leva uma bordoada na cara. Quer dizer, um desrespeito total. E essas pessoas, isso foi dia 6 agora, né? Isso, dia 6 de maio. É, e eles ainda não foram encontrados. É isso aí. Nossa. Olha, agora veja o desespero da mulher, né? Ela faz de tudo que eles pedem, né? Bom, Imagina, olha, a mão na cabeça depois que eles desesperada, saem. desesperada. E vai saber se eles saíram, se não saíram da distribuidora, né, André? Fica esse pânico também no final. Ali, Não, né? é horrível, horrível. E a gente tem mais uma imagem, porque a Polícia Civil de Camaquã está procurando por 3 covardes que espancaram um jovem no centro da cidade. Vejam Conta só. pra gente os detalhes, mas o que é isso? É, um onde menino. Onde que as pessoas estão com a cabeça, hein? Ai, não sei, André. Isso aqui tá triste a situação, né, que a gente tá vivendo. Olha só, esse menino ele é espancado, ele é jogado no chão, ele recebe chutes, ele ficou inconsciente. Esse caso aconteceu no dia 29 de abril, só agora que essas imagens foram divulgadas. A vítima contou à polícia que não conhece os agressores e não tem ideia do porquê que ele foi agredido dessa maneira. Que barbaridade. Ele foi encaminhado para o hospital nesse momento, né, no dia 29 de abril, fez um tratamento, enfim, agora ele passa Mas bem. o que é isso, gente? Não, vê que eles encontram, batem e aí, vambora. E deixam o rapaz ali caído no chão. Olha só as agressões, é chute. Eles não usaram as mãos, né? Não, usaram só os pés, né? Pra Aí, fazer toda essa agressão aí. Só chutes, chutaram e foram embora. E não levam nada, né? Pelo que a gente percebe na imagem, né? Olha lá. De repente, do nada, o menino recebe um soco. É. Primeiro foi um soco, depois ele cai no chão e começam a chute, pisotear, empurrar com o pé. Um absurdo isso, né? E aí o menino disse à polícia, então, que não sabe, não conhece, nunca viu essas pessoas na vida dele e não sabe nenhum motivo porque apanhou. Esse caso aconteceu em Camaquã e está sendo investigado pela polícia. Né? Tu vê só, o rapaz Camaquã, que é uma região, né, tranquila, né, em direção aí que vai para Pelotas, no sul do estado, uma região que planta arroz, né? Eu ia dizer agora os arrozeiros. Os arrozeiros, é uma região tranquila e quando a gente vê casos assim, olha, tem que identificar, isso aí é tentativa de homicídio. É, com né? certeza. Tentativa Aliás, de homicídio. a polícia está pedindo, né, para quem souber, é difícil também identificar, de ver exatamente as pessoas ali, né, pela imagem. A imagem não tem uma qualidade tão boa, né, André? Mas a polícia pede que se alguém souber quem são essas pessoas aí, que faça uma denúncia que ajude a identificar esses agressores. Tá certo. Até daqui a pouco, Gabelerina. Até. E atenção, olha só. Atenção para essa imagem aí que a gente vai mostrar. Meio-dia e 2 minutos. Vamos mostrar primeiro a imagem uma ameaça aqui no interior do Rio Grande do Sul. Uma ameaça à polícia. Escutem. Vai rolar, vamos explodir a delegacia lá em Birubá. É uma ameaça dos criminosos a 2 policiais da cidade de Birubá. Gravaram até uma musiquinha. Daqui a pouquinho a gente vai dar mais detalhes. Agora, olha só, em plena pandemia em que se pede, né, o afastamento, o distanciamento social, olha o que acontece aqui no norte do Rio Grande do Sul, no litoral norte do estado. Festinha. Festa rolando solta. Aqui em Tramandaí, vocês acreditam numa coisa dessas? E não é pouca gente, não. Não é 3, 4, 5, 6. É um monte de gente dançando, se divertindo, né? Aproveitando que muitos devem ter o auxílio emergencial aí. Estão se divertindo, bebendo. Ninguém de máscara, um ou outro talvez de máscara, mas colocar máscara num ambiente desses numa hora dessa aí nem pega bem. Pois a polícia chegou e a gente vai mostrar em seguida os detalhes. Festinha no litoral norte em plena pandemia. Como eu disse, aproveitando o dinheiro aí, quem sabe, muitos do auxílio emergencial. 12:03 agora. Constamos aí essa festa em meio à pandemia, né? Enquanto tem gente que se diverte, a pandemia, né? O vírus vai circulando e fazendo uma série de vítimas no Brasil inteiro. Vamos dar uma olhadinha aqui nos números do Rio Grande do Sul nesse momento. Casos confirmados, 3.101. São 126 óbitos aqui no estado e já atingiu 208 municípios. Dando uma olhadinha no quadro, olha só, Porto Alegre,
que são 574. O prefeito já tinha dito, e o secretário de Saúde, né, Porto Alegre, ia ter um aumento no número de casos, até porque o número de testagens estava aumentando desde a semana passada. Passo Fundo, 285, Lajeado, 215, Bento com 139, Marau 134, São Leopoldo com 108, Caxias com 70, Taquari com 60 e Novo Hamburgo com 57. E o 10º município, Garibaldi, com 56. Vamos dar uma olhadinha aqui, por favor, no município de Uruguaiana. Vocês lembram lá no início que Uruguaiana tinha um caso só? Porque era de uma paciente que estava se tratando em Porto Alegre. Uruguaiana passou um bom tempo sem ter casos. Deve estar bem mais lá embaixo. Deve estar lá embaixo ainda, porque pelo visto não somaram ainda. Aqui, ó, Uruguaiana, está aqui, ó. Uruguaiana, depois desse um caso, passou para 6 casos. Então não está atualizado ainda, porque Uruguaiana teve um aumento em um dia de 17 ou 19 casos. Isso incluindo num posto de saúde. Teve um surto dentro de um posto de saúde, 8 ou 9 profissionais da área da saúde foram contaminados e também soldados do Exército que estavam nas Agulhas Negras no Rio de Janeiro vieram passar a Páscoa aqui e também contaminados. Então esse número não está atualizado, o número de Uruguaiana, que nesse momento passa para entre 17 e 19. Daqui a pouco até eu vou confirmar o número correto. Portanto, esses são os números aqui no Rio Grande do Sul. E a grande expectativa agora é para a troca das bandeiras, né? A partir da manhã, dentro do distanciamento controlado aqui no Rio Grande do Sul. Então, esta é a expectativa a partir de agora, no final de semana, deve ocorrer, né, esta rodagem e a determinação dessas 20 regiões de acordo com a gravidade dos casos. E o Rio Grande do Sul, então, contabiliza 17 surtos de Covid-19 em frigoríficos. Isso é uma grande preocupação. Casos que acontecem no Rio Grande do Sul e já foi visto em frigoríficos de outros países também. Mas falando aqui do estado, 4 frigoríficos já foram interditados pela Justiça. Os detalhes a gente explica na tela agora. Final de turno neste frigorífico em Lajeado, a 110 quilômetros de Porto Alegre. Fim de mais um dia de incerteza em relação à própria saúde. Às vezes o distanciamento às vezes não é possível porque tem corredores muito estreitos, estão sempre se esbarrando uns nos outros, isso também pode se contaminar. Os equipamentos de proteção são compartilhados, revela a funcionária que tem medo de se identificar. Já recebi na saída máscara manchado de amarelo, isso não pode. Cada um tinha que ter a sua máscara, não podia ser compartilhado. Este é um dos 4 frigoríficos interditados no Rio Grande do Sul por não respeitar normas de higiene e prevenção. A Justiça determinou a descontaminação do local, que fica na única região do estado com bandeira vermelha, isso é, alto risco de contágio pelo novo coronavírus. Em uma semana, os surtos em frigoríficos no Rio Grande do Sul aumentaram cerca de 40%, passando de 12 para 17, segundo o último boletim da Secretaria da Saúde. O setor emprega hoje quase 23 mil pessoas em todo o estado. O nosso trabalhador, assim, mesmo com muito medo, nosso trabalhador está com muito medo, muito receio, mas mesmo assim o nosso trabalhador tem sido muito profissional e muito competente. O caminho agora seria fazer uma testagem em todos os trabalhadores e depois a gente discutir uma questão de redução de jornada. 409 apresentaram resultado positivo para a Covid-19, 2 morreram. Outras 9 mortes foram indiretas. São parentes ou pessoas que tiveram contato com os infectados. Pela própria natureza da atividade, que exige uma grande quantidade de mão de obra intensiva nos frigoríficos, ele, por si só, se transforma nesse momento pela aglomeração, pelo ambiente úmido, pela necessidade de transporte, por você ter que utilizar trabalhadores que vêm de várias cidades diferentes de uma mesma região, num foco de contaminação. Bom, gente, a informação que está circulando, nós estamos tentando a confirmação do que o ministro da Saúde teria pedido, deixado o cargo nesse momento. Nós estamos confirmando, são as notícias que circulam nas redes sociais e já em alguns sites de notícias. De qualquer forma, a nossa equipe está apurando o possível pedido de demissão do então novo ministro da Saúde, Nelson Teich. Bom, a respeito dos frigoríficos aqui no Rio Grande do Sul, houve com um frigorífico da região de Lajeado, o da BRF, né? BRF,
houve um acordo junto com o Ministério Público para que seja feita a retomada do trabalho dentro deste frigorífico. O Minuano ainda está sendo feita uma negociação. E dentro deste acordo, claro que tudo deve ser feito, né, com segurança, não só para funcionários, mas, enfim, para toda a população que envolve, mesmo os produtores, né, os que têm os animais nas granjas. Mas, além disso, um investimento, uma doação de R$1.200.000 para hospitais da região para que possam incrementar os leitos e respiradores e aí sim poder, então, com tranquilidade, retomar os serviços 50%, pelo menos por enquanto, neste frigorífico da BRF. E o frigorífico Minuano, lá em Lajeado, também está tentando fechar este acordo. Bom, a Secretaria Estadual da Saúde, né, confirmou o aumento, então, do número de surtos do coronavírus em locais fechados aqui no estado. Já são, portanto, 30 focos, 11 a mais do que na semana passada. Em Farroupilha, na Serra, Farroupilha é uma das cidades, né, que entraram para esta lista. E nós vamos até lá conversar, até a Serra, vamos conversar com o repórter Guilherme Fadanelli, que vai nos atualizar, nos passar informações a respeito destes surtos. O que houve por aí, Fadanelli? Bom dia. Bom dia, André. Pois é, aqui em Farroupilha, esse surto foi numa casa-lar que recebe crianças e adolescentes e é administrado pela Prefeitura. A informação que a Prefeitura passou é que uma das educadoras contraiu o novo coronavírus e acabou infectando, então, outras 3 colegas e mais 3 crianças. Essa educadora já ficou isolada junto com os demais e já voltou a trabalhar hoje, mas todos passaram por mapeamento e também ficaram isolados para o tratamento, né, nesse período do vírus. Há também aqui, André, a suspeita de um outro surto em um frigorífico da cidade. Por isso, a Prefeitura vem trabalhando no mapeamento. Mais de 1.000 funcionários dos 5 frigoríficos que operam aqui em Farroupilha estão passando por exames rápidos, testes rápidos, para ver como está o avanço do coronavírus aqui na cidade. De acordo com a Prefeitura, pelo menos 50 pessoas estariam contaminadas com o novo coronavírus em decorrência dos frigoríficos. Isso quer dizer que um funcionário do frigorífico levou para casa, né, o vírus e acaba contaminando. Então ainda não se sabe quantos são funcionários e quantos são familiares, mas no total a Prefeitura estima aí que cerca de 50 pessoas possam estar contaminadas em função desse surto no frigorífico. Farroupilha, André, que possui um site, inclusive, vinculado à página da Prefeitura, que mapeia todos os casos do município, oferecendo aí diversos detalhes à população. Hoje, o município de cerca de 70 mil habitantes tem 156 casos confirmados e 4 mortes em decorrência do coronavírus. E eu encerro a minha participação de hoje, André, trazendo uma outra notícia aqui de Farroupilha, porque hoje a Câmara de Vereadores vai votar a cassação do mandato do prefeito Clayton Gonçalves. Ele responde por 3 denúncias. Uma delas fala sobre a nomeação irregular de servidor, outra, a abertura de crédito para a compra de terrenos, em que o valor aumentou de 10 mil para 890 mil reais, além da compra de áreas sem autorização do Legislativo. Para o mandato ser cassado, é preciso pelo menos 10 votos favoráveis dos vereadores. André. Pois é, em plena pandemia, ainda uma votação como essa. Obrigado, Guilherme Fadanelli, pelas informações. E atenção, ministro da Saúde, Nelson Tais, pede exoneração do cargo. Informação confirmada pela Agência Brasil. Ministro da Saúde, essa imagem do ministro não é ao vivo, né? Não é ao vivo. É informação que chegou agora há pouco. Nós acompanhamos aí nos últimos dias, né, o presidente da República defendendo mais uma vez a cloroquina e o ministro Taishi, pelo contrário, né, seguindo a ciência, ainda a cloroquina não é a solução. E a partir disso começou a chamada fritura, né? Começaram uma série de publicações de pessoas ligadas ao governo fazendo uma crítica ao ministro Tais. E a partir dessa situação, não se sabe se esse foi o estopim, mas enfim, vivemos
em plena pandemia. E aí, então, o ministro, neste momento, a única informação que se tem, confirmada inclusive pela Agência Brasil, né, ministro da Saúde, Nelson Tais, pede exoneração do cargo. Em seguida, a gente vai explorar quem deve ser indicado, talvez o número 2 da pasta, que eu acho que até é um general. Já ouvi que seria esse general que assumiria, então, o Ministério da Saúde. Informação que chega agora. Portanto, o ministro da Saúde, Nelson Tais, pede exoneração. Isso cerca de um mês, né? Um mês depois de ter assumido no lugar do demitido Henrique Mandetta. Daqui a pouco a gente traz outras informações. Para quem está chegando agora, portanto, esta informação do ministro da Saúde que acabou de pedir exoneração. Em meio à pandemia, em meio a toda essa crise, né, institucional que se tem, o governo federal publicou hoje, né, no Diário Oficial, as datas de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Detalhes desta operação vão ser divulgados só na tarde de hoje, né? Em princípio, porque agora com a demissão, pedido de exoneração do ministro Tais, a gente não sabe como é que vão ficar as agendas, porque era para o próprio presidente, né, participar deste anúncio na tarde de hoje. E o Lucas Abate atualiza para a gente agora. Lucas. Pois é, André, e são muitas mudanças que vão ocorrer na forma do pagamento do auxílio emergencial. Se na primeira parcela ainda se tinha um calendário para quem recebia pela conta digital, um outro calendário para o cadastro único e para quem indicava a conta em banco e ainda um terceiro calendário para o Bolsa Família, agora, de certa forma, os calendários foram unificados. E todo mundo, André, todos, até aqueles que indicaram uma conta do Banco do Brasil, da Caixa, qualquer conta correspondente para receber esse valor, vão receber inicialmente o valor por meio da conta digital da Caixa. Ou seja, todo mundo vai precisar do aplicativo Caixa Tem. Estou bem curioso até, André, para ver como vai ser o funcionamento. Se com uma parte, recebendo pelo Caixa Tem, teve muitos problemas, muitas pessoas encontraram instabilidade no aplicativo, fico imaginando aí com todo o público tendo que acessar o aplicativo Caixa Tem. Uma outra novidade também que vai ser divulgado os detalhes aí nessa entrevista coletiva à tarde, se ocorrer, é que nesse primeiro momento as pessoas não vão poder transferir o valor da conta digital para outra conta. Como vai ocorrer, num primeiro momento, num primeiro calendário, esse valor da conta digital só vai poder ser usado para o pagamento de contas como conta de água, luz ou contas que possuem boleto. Muito bem, essas as mudanças, e hoje à tarde, então, vai ser divulgado o calendário, né, Lucas? Vai ter um calendário para o pagamento. A possibilidade de saque em espécie vai ser possível, mas também vai ter que se obedecer um calendário, né? O calendário já foi publicado no Diário Oficial da União, André, começando para as pessoas que vão receber pelo Caixa Tem, que são os que se cadastraram pelo aplicativo e também estão no cadastro único, começando no dia 20 de maio para os nascidos em janeiro e fevereiro e depois diariamente 2 meses vão sendo atualizados. Depois, André, um segundo calendário, que é o calendário para saque em dinheiro. E aí mais uma mudança, porque na primeira parcela, os saques contemplavam as pessoas de 2 meses, janeiro e fevereiro, por exemplo. E agora vai ser diariamente, a partir do dia 30 de maio, será os nascidos em janeiro, depois no dia 1º de junho, os nascidos em fevereiro. Assim, diariamente, um mês vai podendo fazer o saque. E nesse mesmo calendário, vai se habilitar a opção também, André, aí sim, de se transferir o valor da conta digital para uma outra conta corrente. Tá, e outra coisa, Lucas, que eu acho que é legal a gente chamar a atenção, é repetir para quem está chegando agora, meio-dia 17, para quem está chegando agora, o calendário, a mudança que vai ter no pagamento, então, agora do auxílio emergencial é este. Não vai mais ser possível fazer transferência pelo aplicativo, é isso? Isso. Primeiro, não vai ser as pessoas que cadastraram uma conta de outra agência, não vão receber o valor nessa conta. Todo mundo, todos que vão receber o benefício, vai ser criada pela Caixa uma conta digital que deve ser acessada pelo aplicativo Caixa Tem. E o aplicativo vai ter essas restrições. Antes do segundo calendário para saque, a pessoa só vai poder fazer movimentações como, por exemplo, pagar conta. Ou seja, elas não vão poder transferir o dinheiro
não vão poder movimentar Certo. esse dinheiro para outra conta. Talvez isso era uma das razões que deixava o sistema mais pesado ainda. Obrigado, daqui a pouco a gente volta. Atenção, urgente, notícia de Brasília. Ministro da Saúde acabou de pedir exoneração. A Gabi Lerina traz detalhes, né, Gabi? É isso sim, André. As informações estão chegando para a gente agora, mas está confirmado mesmo a exoneração do ministro Nelson Teich. Do dia 17, ele faria um mês à frente do Ministério. Ah, não deu um mês. Não deu um mês ainda. A assessoria de imprensa do Ministério da Saúde confirmou mesmo essa situação. Maiores detalhes devem sair à tarde durante uma coletiva de imprensa ainda hoje. Ele estava, então, à frente do Ministério, como eu disse, desde o dia 17, depois da saída de Luiz Henrique Mandetta. Nos últimos dias, o ministro e o presidente Jair Bolsonaro tiveram algumas divergências, né, no combate ao coronavírus, em especial em relação ao uso da cloroquina no tratamento da Covid e também sobre o isolamento social. Nelson Teich, que é oncologista, né, André, sempre defendeu o isolamento social, um pouco diferente do que vinha se pronunciando Jair Bolsonaro sobre a questão do não isolamento social de uma forma diferente. Então, ou seja, a gente não tem mais informações, vamos acompanhar durante a coletiva o que vai acontecer, quem deve assumir essa pasta, mas está confirmado, lembrando que atualmente nós temos mais de 14.200 mortes no Brasil hoje. Nós temos a última publicação do ministro nas redes sociais, faz 21 horas, mas agora recentemente sobre o seu pedido de exoneração, pelo menos não tem nada aqui divulgado, pelo menos no Twitter. Então estamos acompanhando aí, a gente traz em seguida outras informações sobre o pedido de exoneração do ministro da Saúde, Nelson Teich, ou seja, o segundo ministro, né? Tivemos aí em menos de um mês a demissão do ministro Mandetta. E agora, então, o ministro Nelson Teich, ele pedindo a exoneração do cargo. A pressão estava bastante grande. Como dissemos, né, a gota d'água deve ter sido, provavelmente, a questão da cloroquina essa semana. O ministro, como médico, defendendo, né, Gabi, a questão científica da cloroquina, que é um remédio ainda que não se tem, é usado, mas cientificamente não há comprovação, ao contrário do que, né, prega o presidente da República, que defende o uso da cloroquina. E isso talvez tenha sido a gota d'água aí nos últimos dias. E fora a pressão toda, a questão que... Tem coisas que a gente não sabe, né, Gabi? Mas os números mostram. Os bastidores, né? E os números têm mostrado, né? O andamento do vírus, das mortes, o norte do país está numa situação muito diferente do que nós estamos vivendo neste momento, né? Norte e Nordeste, né, André? É uma situação bastante grave nesse momento e aí, então, o pedido de exoneração de Nelson Teich. A gente traz em seguida outros detalhes. Isso, até agora, meio-dia e 21, a gente não tem um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro sobre a situação. O que a gente sabe, o que a gente está recebendo de informações aqui é que o presidente estava participando, no exato momento da exoneração do ministro, do lançamento de uma campanha de conscientização contra a violência doméstica feita pelo Ministério da Mulher e da Família. Então, a gente não tem informações, né, ainda sobre a posição dele, ele não teria falado sobre essa situação ainda, a gente tem que acompanhar ao longo do dia essa coletiva de imprensa, mas não tem outro assunto que não se fale na internet nesse momento. Esse é o assunto do momento e com razão, né, a saída e exoneração do ministro da Saúde, Nelson Teich. Em seguida, outras informações. Obrigado, Gabi Lerina, meio-dia e 21 minutos, e você vai ver ainda hoje aqui no SBT Rio Grande. Mistério em Araricá. Uma estudante de 23 anos desaparece e a família desesperada pede ajuda. Fake news. Imagem que circula revelando o suposto fechamento de UTI de hospital por falta de pacientes é notícia falsa. E os bons exemplos das crianças. Menino doa todo o dinheiro do cofrinho para ajudar um hospital no combate ao coronavírus. Meio-dia e 22 minutos agora. Vamos às notícias do esporte. Para Biscoitos Zezé, é carinho que vem de família e eu vou te presentear assim, com um pacote virtual imaginário de Biscoitos Zezé pelo aniversário no domingo, Jeremias Werneck, dia 10 de maio. Atrasado, tá bom, mas antes tarde que mais tarde, né? Tá com delay, hein, André? Tudo bem, tudo bem. Tá bom. Vai receber o nosso carinho. Poxa, foi domingo, aí na segunda-feira aquela correria toda, né? Poxa vida. Mas, enfim, é retroativo. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou tirar o retorno aqui que eu estou me ouvindo, André. Então, eu vou estar realimentando aqui pelo telefone e estou ouvindo a minha voz. Mas vamos lá.
André, o futebol tá parado, mas o Grêmio lançou ontem as 2 novas camisetas para 2020. Não se sabe quando o Grêmio vai usar, mas as camisetas elas foram divulgadas, tá? As imagens dividiram a opinião dos torcedores na internet, porque muita gente está reclamando do tom desse azul da camisa do Grêmio, da camiseta do Grêmio, a principal, mas muita gente aprovou também o uniforme 2, que é branco. O que interessa é que elas foram lançadas durante a pandemia. Quem é sócio do Grêmio tem até 20% de desconto e quem não é sócio vai pagar aí um valor que varia de 249 a 300 e pouquinhos. Tem modelos femininos, os modelos femininos são mais baratos e o Grêmio está vendendo pela internet. É evidente que o Grêmio está lançando agora também para tentar aumentar um pouquinho a receita com a venda, porque a gente está vendo os clubes sofrerem muito com os jogos paralisados, sofrerem do ponto de vista financeiro, econômico. E aí, nesse aspecto, André, eu entro em outro assunto do noticiário do Grêmio. O presidente Romildo Bolzan Júnior, ele deu entrevista para a Grêmio TV falando sobre essa situação econômica do clube. E tem uma resposta, André, presta atenção, que ele fala sobre renegociar valores com os jogadores. O Grêmio já fez uma renegociação e o presidente, ele não descarta fazer uma nova renegociação com os jogadores. Vamos ouvir aí. O nível de arrecadação que nós trabalhamos naquele primeiro momento não correspondeu inteiramente ao nível de arrecadação que veio depois. Quer dizer, contratos foram suspensos, contratos foram diminuídos, contratos foram renegociados e o Grêmio, da mesma forma, conseguiu também renegociar seus vários contratos, mas aquilo que significa a perda nesse momento está muito superior àquilo que significa as nossas condições também de retirada do fluxo de caixa das nossas despesas. Bom, o que pode acontecer nesse caso? Como o Grêmio já parcelou direito de imagem, o Grêmio muito provavelmente deve repetir o que o Inter fez há poucos dias, cortar 25% do salário dos jogadores. Mas esse é um tema que ainda vai ter que ser debatido. Por falar em internacional, a notícia do lado colorado é que o Beira-Rio se candidatou para receber a final da Libertadores em 2021, 2022 ou 2023, André. É bom lembrar que nessa temporada de 2020, se a Libertadores voltar, a final está programada para o estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, em novembro. Então, muito dificilmente, a final da Libertadores de 2021 vai ser de novo no Brasil, porque a Conmebol tem que manter o rodízio. Mas o Beira-Rio está lá, bateu na porta da Conmebol e disse, se quiserem, o gigante está à disposição. Tá bom, André? E quero te dizer o seguinte, agora que eu tô te ouvindo legal, obrigado pelo presente virtual, tá? O que importa é a lembrança. É virtual mesmo, porque o biscoito vai ficar aqui comigo, tá? Sacanagem, cara. Tá, tudo bem. Um abração pra ti. Ainda vou te dar pessoalmente esse abraço. Um abraço, Jeremias Werneck, que fez aniversário agora no dia 10 de maio, Dia das Mães. Por falar em Dia das Mães, olha só, nem todo mundo sabe, mas hoje comemoramos o Dia Internacional da Família. E é difícil, né, falar de família sem falar dos nossos parceiros. A Biscoitos Zezé, que com o slogan Carinho que vem de família, é uma empresa familiar e vem unindo famílias há mais de 50 anos, há 52 anos. O segredo está na variedade de produtos que tem desde o tradicional folhado doce ao mignon, que é sucesso com todas as gerações. Além disso, em suas ações de marketing, a Biscoitos Zezé está sempre lembrando o valor da família e da gentileza. Encontre seus produtos preferidos no mercado mais próximo e venha você também para a família Biscoitos Zezé. Olha só, esse aqui é de canela e maçã, folhado, maçã e canela, uma delícia. Ao Fábio Ruivo, a toda a família Ruivo, a família Zezé, o nosso abraço. Que legal, nesse dia da família. Zezé, folhado, maçã e canela. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Um abraço grande a toda a família Zezé. Olha só, vamos para a redação agora. Vamos ouvir agora um cantor de funk que, supostamente, né, da região noroeste. O cara até que leva jeito, né?
Até que leva jeito. O problema é o que ele diz na letra desta música, Gabi Leguinho. É o conteúdo. Vamos rodar, então? Vamos te matar. Cipriano, tua cabeça vai rolar. Vamos explodir a delegacia lá em Birubá. O bagulho é louco, aqui não vai chegar. O papo é reto, tá bolado que nós tá na cena. O problema é a letra, viu, André? De acordo com as informações que nós recebemos, eu vou ler um trechinho que está sendo investigado pela delegada. O nome da delegada titular lá de Birubá é Diná. E o trecho da música diz assim: Diná Rosa Harold é a delegada e diz assim: Diná, nós vamos te matar. Cipriano, tua cabeça vai bolear. Mas que isso, gente? Pois é, vou explicar então. A Diná Rosa Harold é a delegada titular da delegacia de Birubá, na região noroeste do estado. O outro nome, que é o nome do Cipriano, é de um policial civil da cidade. Esse vídeo chegou ontem ao conhecimento da Polícia Civil, da delegada Diná, que já começou a investigar. Não se sabe ainda qual é o nome, a identificação deste funkeiro, mas como ele mostra o rosto, né, o rosto dá pra ver direitinho, certamente não vai demorar para que a polícia chegue à identificação dessa pessoa. Então agora começou-se uma investigação, se abriu uma investigação para entender por que dessas ameaças. Ainda não se sabe os motivos para essa ameaça que veio em forma de funk, né? Agora, é o seguinte, o que acontece muito nessas cidades e quando fazem ameaças assim é principalmente quando a delegacia é atuante. Quando a Polícia Civil está ali presente, atuando, combatendo a criminalidade, aí vem esse tipo de ameaça que para a polícia, isso não é uma ameaça nenhuma. Agora, vai ter que se explicar bem nos detalhes a letra dessa música aí, Gabi. É verdade, vai ter que explicar, dar explicações para a própria delegada Diná, provavelmente, né? A nossa reportagem lá da região de Birubá está atrás das informações, a delegada já está, então, analisando o vídeo e vamos ver onde vai dar essa história, hein? Mas não caiu muito bem não esse funk, é melhor ele dar uma mudadinha no funk dele, né? É muito engraçado, assim, o que acontece no interior e no caso de Birubá, até então uma cidade pacata, e Birubá fica mais para a região central do estado, né? Fica próximo à Soledade, fica a 200 quilômetros de Passo Fundo. E Birubá, agora recentemente, ficou conhecido pelas escavações, né, a possíveis túneis na cidade que teriam sido usados na época de Hitler e tudo mais. E aí, sabe que o jornalista que estava pesquisando isso chegou a receber ameaças. Exatamente. Então, assim, é muito estranho o que acontece em cidades que a gente não tem aquela ideia de que já esteja a criminalidade, a coisa assim tão forte, mas de fato a criminalidade circula, né, por todos os lugares, por todo o Rio Grande do Sul. Mas agora a polícia vai querer saber detalhes dessa letra. Gabi, a gente tem agora 12h30. A gente agora tira a imagem e vamos botar uma festinha. Cadê a imagem da festinha em Tramandaí? Bailão pegado, né? Hein? Bebendo e dançando em plena pandemia. Essa festinha aí não é imagem de arquivo, não. Isto é bem recente. Isto aconteceu aqui em Tramandaí. Né? Uma festinha em plena pandemia, Gabi. Pois é, teve aglomeração, né? As imagens mostram, né, André? Aglomeração, teve dança coladinha, pois é. Isso aconteceu no sábado, de acordo com a prefeitura, aconteceu lá em Estância Velha, que é uma cidadezinha, na verdade um distrito dentro lá de Tramandaí, cerca de 20 quilômetros do centro da cidade. E a gente está vendo, então, essas imagens estão circulando pelas redes sociais. Muitos moradores de Tramandaí ficaram revoltados e com razão com essa situação, que nós estamos, né, no meio do distanciamento social, estamos aí em meio a uma pandemia, uma exceção no mundo. Milhares de mortos. Né? Mais de 14 mil só aqui no Brasil, imagina, no mundo inteiro. E essas pessoas estão aí, né, desrespeitando todas o pedido, né, a recomendação das autoridades em saúde e festejando. Vamos ao que aconteceu, André. Olha só, deixa eu só te explicar. O que aconteceu? Então, as pessoas fizeram a denúncia, né, os vídeos começaram a circular pela internet, a prefeitura foi até o local, a vigilância sanitária identificou esse local, os organizadores do baile, e depois teve uma ocorrência que foi registrada na Polícia Civil por crime contra a saúde pública. Agora o caso vai começar a ser investigado pela polícia para saber de quem foi a ideia, como é que chegaram as pessoas lá, quem são essas pessoas, enfim. Tá feito o bolo e a confusão. Né? E não é o único lugar. Eu já vi isso acontecendo em diversas cidades de outros estados. Já ouvi que em algumas regiões do Rio Grande do Sul também, só não sei aonde, mas que isso acontece.
né? E tem que ser punido. Porque assim, ó, não é nem só a questão de não respeitar, né? O que a gente observa, claro que não respeitar também é uma evidência, mas é a falta de consciência. Quer dizer, o pessoal tá ali, tu acha que eles estão achando que tem pandemia? Tu acha que eles estão preocupados em pegar algum vírus? Algo parecido? A gente viu esses militares que vieram das Agulhas Negras para a Uruguaiana, diversos militares, né, com porte físico, com treinamentos, né, com gente com saúde, todos contaminados, aumentando a contaminação em Uruguaiana de um dia para o outro em 17 casos. Né? Então, é um vírus que ele atinge qualquer um, é só se expor que ele aparece. Então, o pessoal tem que abrir o olho, porque tem casos no litoral norte de coronavírus. Região de Santa Catarina, aquela região de Santa Catarina, região de Torres ali, tem vários casos. Enfim, a gente vive no meio de uma pandemia com milhares de pessoas mortas no Brasil, vítimas no Rio Grande do Sul também. E o pessoal tem tempo, tem coragem, tem vontade de ir em festinha. É incrível isso, né, Gabi? Pois é, né? Dá pra esperar, né, gente? Vamos esperar mais um pouquinho, né? Vamos esperar, tudo vai passar, o vírus não vai desaparecer, infelizmente a gente sabe que não, mas as coisas vão se acalmar, dá pra festejar mais pra frente, né, André? Vamos ter um pouco de consciência. Lembrando que as denúncias podem ser feitas, denúncias de aglomerações, situações como essas, lá em Tramandaí pela Guarda Municipal, que é o 3684-4762. Obrigado, Gabi Lerina. Vamos falar sobre o ministro da Saúde que pediu a exoneração do cargo. Vamos até a Luciane Coleman, que tem outros detalhes e as repercussões, né, Lu, da saída de mais um ministro da Saúde em plena pandemia. Lu, bom dia, boa tarde. Mais um. Pois é, André, boa tarde para você, boa tarde para o pessoal de casa. Eu estou acompanhando esse assunto já que veio à tona agora durante o jornal, né, André? E então, em nota, a assessoria de imprensa do Ministério da Saúde confirmou a saída dele, do ministro Nelson Teich. Ele, ou seja, pediu exoneração do cargo e informou que maiores detalhes serão informados durante uma coletiva de imprensa que deve ser realizada hoje à tarde lá em Brasília. O ministro Nelson Teich havia ido até o Palácio do Planalto nessa manhã, onde ele se reuniu, esteve com o presidente Jair Bolsonaro. Depois, ele retornou ao prédio do Ministério da Saúde e então houve a notícia da sua exoneração, né, da sua saída do cargo. Ele completaria agora, André, nesse fim de semana, um mês à frente do Ministério da Saúde. Lembrando que ele assumiu no dia 17 de abril, após a saída do ministro Luiz Henrique Mandetta, que também estava, enfim, com divergências, né, com o presidente Jair Bolsonaro em relação ao enfrentamento da pandemia do coronavírus aqui no Brasil. O ministro Nelson Teich estava também com algumas divergências com o presidente Jair Bolsonaro, especialmente em relação ao uso do medicamento da hidroxicloroquina e da cloroquina, né, no tratamento da Covid-19. O presidente estava pressionando o ministro para o uso indiscriminado no tratamento desde o início desse tratamento, ou seja, não só para pacientes graves, mas também para pacientes que estavam no início dos sintomas. O ministro da Saúde, Nelson Teich, disse que iria seguir as orientações médicas e da ciência, que não demonstravam essa eficácia, muito pelo contrário, né? É um medicamento que tem sérios efeitos colaterais e que, então, deveria ter um cuidado muito especial na hora do uso. Mais uma informação, André, é que o secretário executivo, o general Eduardo Pazuello, que é o número 2 do Ministério, é o principal cotado nesse momento para assumir o cargo. Isso porque ontem ele teve uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro lá no Palácio do Planalto, e fontes da presidência dizem que o presidente teria perguntado para o general Pazuello que se ele fosse convidado, se ele aceitaria e tomaria a posse do Ministério da Saúde, e ele teria dito que sim. Claro que agora a gente precisa acompanhar aí os desdobramentos dessa saída, porque sempre nesse período, né, André, sempre surge também o nome do deputado Osmar Terra, o deputado gaúcho, que poderia assumir o cargo. O presidente já estava descontente com o ministro Teich. E agora, há 7 minutos, Henrique Mandetta, ex-ministro, publicou no Twitter: oremos, força SUS, ciência, paciência e fé. O ex-ministro Mandetta. Muito bem, daqui a pouco a gente volta com outras informações. Vamos até
Agora a região de Sapiranga, porque famílias e amigos buscam desesperadamente por informações desta jovem aí. A Gabriela Wilbert, 23 anos. Ela simplesmente desapareceu há uma semana da cidade. Ela é de Araricá, mas ela estava em Sapiranga no momento que ela entrou num carro. Ela estava na beira da estrada, estava num posto de combustível, numa loja de conveniência. E o Lucas Abate nos traz mais detalhes agora, né, Lucas? Pois é, André, uma semana já sem nenhum tipo de informação sobre a jovem Gabriele Wilbert, de 23 anos, uma estudante de educação física que foi vista pela última vez na sexta-feira passada. As últimas informações que se tem da jovem é que ela pegou um carro de aplicativo, foi até um posto de combustíveis que fica às margens da RS 239, o trecho de Sapiranga, e depois entrou em outro carro. E desde então, André, não se sabe mais nada sobre o paradeiro dessa jovem. E agora, o trabalho da polícia, incansável para tentar localizar esses carros e mais pistas sobre o paradeiro da jovem. A última mensagem enviada pela mãe nunca chegou no celular da estudante universitária Gabriele Wilbert, de 23 anos. Ela é uma pessoa assim que não acreditava muito em pessoas do mal. Ela nunca acreditou que com ela aconteceria. Ela tinha muito assim confiança que do lado bom, sabe? Não pensava nas coisas ruins. Foi nesse posto, às margens da RS 239, que a jovem foi vista pela última vez na sexta-feira passada. A Polícia Civil conseguiu imagens que mostram Gabriele chegando no posto na carona de um carro. Imagens dela num posto de combustível aqui da cidade por volta da 00:50. Temos também imagens de um carro que pegou ela aproximadamente nesse horário. Nós continuamos a investigação, né? Temos elementos que podem nos levar a um desfecho nos próximos dias. As imagens não foram divulgadas para não atrapalhar o trabalho da polícia. Segundo a mãe, a jovem terminou o namoro em janeiro deste ano e desde o início da pandemia estava mais presente na casa da família. Ela sempre foi uma menina assim de ajudar muito, né? Se uma pessoa ficasse doente da família, ela estava sempre pronta para estar junto, ajudando. Muito bem, 12h40 agora. Vamos até a redação. A gente tem imagens de uma quadrilha que levou um cofre. Levou um cofre de dentro de uma lotérica. Foi nesta madrugada na zona norte de Porto Alegre. Tá ali o cofre, ó, Gabi Lerina. E eles lá empurrando, né, André? Força eles têm para fazer isso, né? Vamos repetir. Para isso fazem força. Fazem força. Vamos repetir o que aconteceu então. Vamos trazer as informações para quem está ligando a televisão agora. Esse caso aconteceu na zona norte aqui de Porto Alegre, foi nessa madrugada. Antes de conseguir arrombar a porta da lotérica, esses mesmos bandidos tentaram outras duas vezes. Primeiro passaram por volta da 1h30 da manhã, olharam como é que estava a situação. Na segunda vez chegaram, forçaram a porta de ferro, não entraram. Aí lá por 4h10, 4h15 da manhã resolveram agir. Arrombaram a porta usando um pé de cabra, depois atiraram o pé de cabra no meio da rua e conseguiram levar, empurrando para fora este cofre que sei lá quantos quilos tem, mas é pesado. Dentro dele, R$5.000. Os homens colocam dentro deste Gol, que aparece nas imagens, e depois saem caminhando e o motorista se vai embora. Lembrando que eles saem caminhando e a polícia está investigando, pelo menos, a utilização de outros 2 veículos que também estariam ajudando nessa ocorrência. A gente acha, né, André, que eles foram encontrar aí algum comparsa que estava estacionado mais perto, alguma esquina assim, né? Porque o carro ali era um carro pequeno. E aí colocaram no porta-mala. Um Golzinho. Aí já tem o motorista, mais 3 dentro. Com o peso do cofre, o carro não ia andar. Ou ia ficar muito baixo, ou ia encostar na roda. Mas eles provavelmente estavam com um apoio, uma equipe de apoio. Isso. A equipe de apoio que estava num outro carro, porque eles colocam dentro o cofre do porta-malas e dão no pé. Provavelmente, porque tem a luz do farol de um outro carro, ela chega a aparecer. Eles colocam no porta-malas, isso às 4h12 da manhã, 4h13 da manhã. E agora fogem e a imagem aparece, a luz de um carro vindo. Isso. Que é provavelmente o carro que levou eles embora.
Essa lotérica fica na altura ali da Cis Brasil, lá na zona norte de Porto Alegre. A polícia já está em poder dessas imagens, não identificou ainda quem são esses criminosos, esses bandidos, e eles estão utilizando máscara de proteção, a gente comentava isso, né? Então também isso acaba dificultando para poder identificar quem são. A polícia está em busca desses homens aí, desses bandidos que fizeram este furto, que deixaram, inclusive, além de levarem uns 5 mil reais, a lotérica deixaram toda a porta arrebentada, deixaram um pedaço do cadeado no meio da rua, ficou a porta lá arrebentada. Mesmo assim, a lotérica vai funcionar, abriu hoje para funcionar, uma situação muito complicada, prejuízo para os proprietários, né? Prejuízo. Eles vão abrir, já estão com as portas abertas hoje, mas certamente é um prejuízo. E a preocupação, ali, né, Gabi? Porque assim, já está tão difícil da gente conseguir hoje a situação que a gente está vivendo de pandemia, de dificuldade, as lotéricas, claro, as lotéricas, infelizmente, elas são hoje alvo dos criminosos, até porque foram uma das primeiras a ficarem abertas ou continuar abertas, né? Elas entraram no rol de essenciais, então elas estavam abertas, prestando serviço, recebendo dinheiro, e a hora que chegam os criminosos aí aproveitam e fazem a festa. Repetindo, foi nesta madrugada, aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Foram 3 vezes, né? Isso, passaram 3 vezes. Primeiro por volta da 1h30 da manhã, deram uma olhada. Na segunda, por volta das 13h30, 13 e pouco. Aí forçaram um pouco a porta, resolveram não continuar, sabe-se lá por quê, ou porque de certo vinha alguém, alguma coisa assim. Não continuaram e depois voltaram uma hora depois, e aí conseguiram consumar o fato aí. Agora, lembrando, né, ontem a gente trouxe aqui as informações da Secretaria de Segurança Pública sobre os assaltos a banco. Por exemplo, em Porto Alegre não teve nenhum assalto a banco em abril, mas por outro lado, esses furtos, né, esses assaltos, pequenos assaltos a estabelecimentos menores, isso aí ainda continua acontecendo, né? Naturalmente, pela pandemia, talvez o número caia um pouco, mas aí tem muito a ver com a pandemia. Agora, esses assaltos menores, esses aí continuam. Assim como a gente vai ver agora o flagrante de um outro assalto violento, uma violência absurda. Isso aqui em Gravataí, Gabi? Foi em Gravataí, foi no dia 6 de maio. A gente consegue ver agora uma mulher ali que tenta impedir a entrada desses bandidos, mas eles vêm com tudo, estão armados, ameaçam o tempo todo. Tem agressão no vídeo daqui a pouco, tem bastante tensão em tudo isso. Eles estão ali todo o tempo, eles levantam a arma, eles empurram, eles daqui a pouco vão pedir o dinheiro e aí eles conversam, amarram essas pessoas, amarram pelo menos os homens. Olha lá, estamos vendo agora, ó, um pedaço de plástico, acho que dá pra ver que é algo comprido, conseguem amarrar a mão desses reféns. Em algum momento também eles chegam a ficar ajoelhados do lado direito do vídeo. A mulher fica pedindo, pelo amor de Deus, para que não façam algo mais violento. Eles fazem bagunça pelo local, conseguem levar 3 mil reais desse depósito de bebidas que fica em Gravataí, na região metropolitana. E a gente vai ver agora uma das cenas que a gente ficou aqui bastante chateados, que é uma agressão a um outro senhor que chega. Ele chega de camisa azul, esse ali, ó, chegou ali e já vai ser agredido, né, André? Olha ali, ele pega, eu não sei se é uma carteira, se der para parar a imagem ali, só para a gente entender o que é, para ver o que pode ter acontecido. Antes, volta, antes. Para entender o que ele estava na mão, esse de azul, é antes. Ali, ó. Vamos tentar ver o que é. Eu acho que era uma carteira mesmo. É a carteira de dinheiro? Eu acho que sim. Ó, deixa. Telefone ou carteira? Ou não telefone. Não dá pra ver, não enxerga direito. Telefone. Eu acho que é o telefone. Acho que é o telefone, sim. Deixa eu olhar mais de perto. De qualquer forma, ele atendeu o que o bandido pediu, né? É a carteira? Parece o telefone. Mas ele não me parece que ele estava desrespeitando a ordem, né? Ele estava, inclusive, aceitando a ordem. Né? Ele pegou ali, aparece o telefone, mas o pessoal confirmou que é a carteira. Ele foi ali pegar o dinheiro e leva uma bordoada assim, do nada, que deixou ele tonto. E vejam a senhora, o desespero dela, né? Com as mãos ali, pedindo para que eles parem, né? E se a gente observa esse senhor de azul, assim, a indignação dele, né? E sob ameaça de arma, quer dizer, assim, a revolta. Tipo, eu fui pegar o que ele me pediu e foi isso que eu recebi. Essa é a expressão que a gente consegue fazer, essa leitura, né, do rosto dele, pela indignação total. Aí é o momento que eles levam o senhor de camisa azul para dentro. São 4 reféns, né? A mulher e outros 3 homens que acabam ficando de reféns aí dessa dupla de criminosos que agiu em Gravataí, na região metropolitana. As imagens são do dia 6 de maio. A polícia ainda não conseguiu identificar esses suspeitos. Está atrás desses suspeitos. Quem tiver alguma informação pode trazer a denúncia para a Polícia Civil. E aconteceu às 18 horas, ou seja, quase início da noite. Então, de máscaras, né? Aí o que acaba dificultando. Bom, vamos a um outro assunto de um arsenal apreendido pela polícia em Parobé.
né? No Vale do Paranhana, é isso? É verdade. Olha só quantas armas, né? E a pessoa que estava dentro desse local teve que trazer explicações para a polícia. E vejam só por quê, André. O caso foi assim, as armas estavam em uma casa no centro de Parobé. A Polícia Civil foi até o local para cumprir um mandado de busca e apreensão. E a informação partiu do registro de uma ocorrência de ameaça com arma de fogo. Quando os policiais chegaram, vejam só a quantidade de armas que eles acabaram se deparando. Tinha um homem nessa casa, esse homem, eu vou só listar para vocês o que tinham de armas ali, que a gente consegue ver por cima, mas eram pelo menos 2 metralhadoras, pelo menos 5 revólveres, uma pistola e mais 6 espingardas. O homem se apresentou como armeiro, ou seja, faz a manutenção das armas. Só que para atuar dessa forma, ele tem que ter um certificado de um curso específico para o serviço e ainda ter registro na Polícia Federal. O delegado, Gustavo Bermudes, afirma que esse homem não tinha nenhum dos requisitos. Por isso, as armas foram recolhidas e ele foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento. O homem disse que as armas seriam de posse de outras pessoas e que ele estava com elas para fazer a manutenção. Como ele é réu primário e colaborou com a identificação dos supostos proprietários das armas, ele foi liberado, mas vai responder por posse ilegal de armas. Agora a polícia vai localizar os proprietários das armas e elas já foram todas encaminhadas para a perícia. Vamos ver. Se ele disse que faz esse serviço, presta serviço para alguém, deve ter o dono da arma, né? E até vai confirmar a versão dele ou não. Mas faltam os registros, né, para poder atuar assim. Pois é. Isso que desconfiou um pouco a polícia, mas enfim, agora eles vão investigar. Sim, o problema é se a polícia vai agora atrás dos proprietários e não encontra. Aí a coisa é mais séria ainda. Obrigado, Gabi. Olha só, os trabalhadores domésticos podem atuar em municípios com bandeira amarela e laranja. Mas como garantir a segurança dessas pessoas no caminho para o local de trabalho e até no desempenho de suas funções? É o que você vai ver agora na reportagem da Gabi Lerina. Para a Jocelaine, foram dias difíceis. Ela trabalha como diarista em Santa Maria, na região central do estado. Por causa da pandemia, foi dispensada. Por um mês eu fiquei sem trabalhar e o meu salão também, como que eu trabalho de manicure, também fechou e eu fiquei sem ganho nenhum. Mas esta semana recebeu a ligação do antigo patrão e voltou à rotina na casa da família. Tomando os devidos cuidados, né? Chega, coloca, antes de entrar, coloca o calçado numa sacolinha, troco de roupa, lavo bem as mãos, passo álcool gel. O decreto estadual permitiu o retorno das atividades dos trabalhadores domésticos nas regiões de bandeiras amarela e laranja, praticamente todo o Rio Grande do Sul, ainda com exceção da região dos vales, que tem a bandeira vermelha. Essa é uma novidade no plano de distanciamento controlado, que foi corrigida ainda na segunda-feira. Quando nós falamos em capacidade de 50% de trabalhadores, naturalmente, aqueles que são compostos, e a grande maioria é apenas um trabalhador doméstico, naturalmente esse arredondamento fecha como sendo possível aquele trabalhador. Estamos dando um passo para a melhor convivência entre a atividade econômica e a proteção à vida. A recomendação é de que os empregadores ou patrões forneçam máscaras de proteção, álcool gel e evitem expor os trabalhadores aos horários de pico dos coletivos. Para essa advogada da Temis, uma organização que trabalha em defesa e promoção dos direitos das mulheres, a permissão para a retomada das atividades significa pôr em risco a saúde de faxineiras e diaristas. Os dados demonstram que a maioria desta categoria são mulheres com mais de 60 anos. A advogada ressalta que as categorias precisariam ser remuneradas pelos empregadores, como recomenda o Ministério Público do Trabalho, mesmo quando não há vínculo trabalhista, como é o caso das diaristas. Elas só necessitam trabalhar porque os empregadores estão dispensando sem o salário. E com a pandemia chegou também a crise no emprego. E muita gente usa a criatividade para se virar. O colega Glauco Paza conta a história de um desses brasileiros que encara a batalha e não foge da luta para colocar comida na mesa da família. Um pedido de socorro, só que com outras palavras. Sempre trabalhei e agora tenho que estar dependendo, né, das pessoas que estão me ajudando e tudo mais.
e ninguém gosta, né? À margem de uma rodovia e da economia. Lucas Rafael Fontes, de 26 anos, é apenas um dos milhões de brasileiros sem emprego formal em meio à crise. Ele e a esposa pediram um auxílio emergencial do governo. Até agora não receberam resposta. Já trabalhou na lavoura, fez bicos na cidade, viu que todos os verbos estão no passado, né? Porque no presente mora de favor, nos fundos do terreno do sogro, em São Leopoldo. E eu tô dependendo, né, da ajuda do meu sogro, né? Meu cunhado, da minha família, né? Além da esposa de 20 anos, Lucas vive com o filho de 1 ano e 8 meses. Sem ter o que botar na mesa, ele pegou a toalha e foi à luta. Foi nela e escreveu o que queria. Queria não, precisava, urgentemente, emprego. Soltei um monte de currículo e enviei por e-mail, levei, né, direto nas fábricas, né, e nada, né, de arrumar. Daí que eu pensei, pô, eu vou fazer a faixa e vou descer pra faixa lá, né. Daí até minha esposa achou, amor, mas tu não vai ir? Não, eu vou ir, eu vou ir amanhã, eu vou acordar cedo e vou ir. Onde eu posso dar um futuro melhor pro meu filho, poder conquistar minhas coisas, né, minha casa própria, meu carro, né. Porque daí pode ter plano de saúde, essas coisas, né. E foi. Por 2 dias ficou aqui, à beira da BR-116. Viu muita coisa, inclusive solidariedade. Chegou um Uber, podia me ajudar, não com emprego, mas com uma cesta básica, se eu podia aceitar, né. Falou que, na verdade, quem estava ajudando não era ele me ajudando, mas sim eu ajudando ele. Porque ele também estava passando por uma dificuldade e falou que aquilo ali ele levou um aprendizado para a vida dele, né. Os alimentos vieram, ajuda até a domicílio. Se tu precisar de alguma outra coisa, ali você tem meu telefone, pode pedir, certo? Boa sorte, fique com Deus, tá? E quem sabe esta BR não termina lá, onde tem uma carteira assinada? Não adianta a gente ficar parado, sentado no sofá, esperando o serviço bater na porta que não vai vir. A gente tem que correr atrás, não adianta. Lucas, um brasileiro com cara, coragem e tomara que com um emprego. E o Lucas, ele faz a gente pensar também que ele teve uma iniciativa de ir para a beira da estrada, ali entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, pedir emprego, mas e muita gente se colocou à disposição, olha, eu não tenho emprego, mas eu posso te doar alimentos e mesmo dinheiro, enfim. Mas faz a gente olhar para o nosso lado, né? Quanta gente na mesma situação do Lucas está ao redor da gente. Então é hora da gente parar, pensar, chegar até essas pessoas, né, e oferecerem ajuda. Por que não? Parabéns, Lucas, pela iniciativa e tomara que consigam um emprego em breve. Agora, faltando 5:01, deixa eu contar agora para vocês uma história de um menino de 10 anos. Olha que bacana. Ele mora em Arroio do Meio, que fica no Vale do Taquari. E ele resolveu, então, doar todo o dinheiro do cofrinho dele, que ele ia juntando todo dia, doar esse dinheiro para o hospital da cidade. No lugar do tão sonhado brinquedo, equipamentos de proteção individual para os profissionais que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus. A brincadeira preferida do Matias é encaixar peças e montar brinquedos. Mas em meio à pandemia, ele decidiu participar de uma obra bem maior. Eu vi no site da prefeitura que iriam iniciar no mês de maio a construção de uma UTI que já era tão esperado por todas as pessoas do nosso município. Daqui a pouco, um tempo depois, o Matias foi pro quarto dele, ele me chamou. E aí, quando eu fui pro quarto, ele me mostrou o cofrinho dele, que ele tinha aberto, e me falou que ele queria doar o dinheiro. Fiz um envelope com máscara e álcool gel desenhado. E eu ganhava o dinheiro dos meus dinos, avós, de Natal e Páscoa. Daí eu decidi doar para o hospital porque eles estavam precisando. Dentro do envelope estavam todas as economias do menino de 10 anos, um total de R$ 337,90. A doação foi para o Hospital São José de Arroio do Meio, que é 85% SUS e atende pacientes de 180 municípios do Vale do Taquari. O Matias estava guardando dinheiro no cofrinho para comprar um brinquedo novo. Ele estava de olho nessa delegacia de polícia do Pântano, que tem mais de 700 peças. Mas agora esse valor será peça-chave na compra de equipamentos de proteção, como
as máscaras tão importantes no trabalho dos profissionais da saúde. Mais valioso que o valor foi, sem dúvida, o gesto de solidariedade. Tão pequeno, com essa idade dele, já entender a importância que é manter um sistema de saúde aberto para cuidar da saúde da comunidade é muito, muito gratificante para todos nós. Mas se cada um pensar, todo mundo pode ajudar um pouquinho, né? Para contribuir nesse momento tão difícil que a gente está passando. E tomara que a gente passe por tudo isso logo, né? E da melhor maneira possível. Ô, Matias, que baita exemplo, hein, Gabi Lerina? Querido menino, juntando dinheiro ali, R$337, que vai então agora para equipamentos de proteção individual. Gente, olha só. Rolou aí umas imagens ontem, né, de que o Hospital Moinhos de Vento aqui em Porto Alegre, o Hospital Moinhos de Vento aqui em Porto Alegre, estava fechando uma ala por falta de pacientes da Covid. A gente via o pessoal saindo, apagando a luz, mas isso não é verdade, a gente até gostaria que fosse, né? Decreto do fim do coronavírus, né? Ainda chegaremos lá. Gabi. Chegaremos lá, né? Pois é, o Hospital Moinhos de Vento se manifestou hoje de manhã, esse vídeo, de acordo com a assessoria de imprensa, foi gravado em um material interno, tá? E as informações são as seguintes: os pacientes que estavam na sala aí do CTI deram negativo no exame de PCR. Eles então foram transferidos para outra ala do hospital para que o ambiente fosse higienizado. No momento, todos os leitos do centro de terapia estão abertos e recebendo pacientes conforme a demanda. 14 pacientes estão em tratamento no hospital e ainda há mais 8 com a suspeita da doença. Então, como a gente disse, o vídeo que teria uma informação de que acabou, não é verdade. Isso foi um material interno que acabou sendo divulgado. Foi essa informação que a gente recebeu do Hospital Moinhos de Vento, André. A gente ainda vai chegar nesse momento que a gente vai sim comemorar quando isso passar. Em alguns momentos tem menos pacientes em UTI, às vezes mais, mas enfim, vai chegar esse momento, a gente vai, apesar de toda a dificuldade, hoje o ministro pedindo exoneração do cargo, o ministro da Saúde, mas a gente vai conseguir chegar lá. E vai chegar com exemplos que a gente mostrou agora. De duas pessoas, é o Matheus e tem um outro rapaz de São Leopoldo. O Lucas. Aí, ó, acho que são dois exemplos que é muito bom a gente começar aí o final da sexta-feira e chegar no fim de semana. O Matheus fazendo a doação de R$337, né? E o Lucas pedindo emprego, foi com cartaz na beira da estrada, Gabi. É o exemplo de esperança e de fé, de garra, de tudo. E pra gente começar bem esse final de semana, se Deus quiser, né, André? 19h20, tem o segunda edição com o Marcelo Chemari. A gente volta na segunda-feira. Bom final de semana a todos. Um beijo grande.